Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Muito boa noite. A gente já está aguardando aqui, né, o ingresso do professor Edivaldo Brito para que a gente possa ir para essa nossa segunda live, né, da noite. Boa noite, professor José Guimarães. Boa noite, Arlinda. Boa noite, Dr. Robson, doutora Daisy, né? Alexandre Brandão. Boa noite a todos. Doutora Tatiele, muito boa noite, obrigado, amor. Obrigado. Só vamos aguardar aqui, né, o ingresso do doutor Edivaldo Brito. Um abraço para os colegas de Serrinha. Muito boa noite a todos. A gente terminou aqui atrasando um pouquinho, né, na outra live. Ainda se você puder dar um jeitinho aí de avisar para o professor Edivaldo, né, que a gente já está aqui online, né, aguardando por ele. Eu agradeço. Kleber, meu amigo, boa noite. Boa noite, João Marcos. Muito boa noite a todos. Um abraço especial aos colegas de Serrinha, né? Boa noite, Juliana. Nosso mestre entrou. Leandro Assis. Nosso mestre Edivaldo Brito entrou. Vamos só aguardar aqui que ele se conecte. Doutor Ícaro Matos, extraordinário professor, extraordinário magistrado. Deixe-me aqui. Dr. Robson Vilas, grande advogado. Meu mestre, tudo bem? Tudo em paz, Jamil? Nos ouve bem aí? Tudo bem. Bom, ontem a gente começou aqui a fazer uma live, É né, mas a tecnologia não nos ajudou, né? verdade. E eu dizia ontem o que eu sempre faço questão de dizer, né? Todos conhecem, obviamente, o professor Edivaldo Brito, né? Esse referencial técnico, né, de renome internacional, né? Esse jurista, na verdadeira acepção da palavra, né? Uma referência na teoria geral do direito, no direito civil, no direito tributário, que escreve inclusive, né, muito bem, como sempre, né, em direito penal, e eu sempre faço questão, né, de externar a ele minha gratidão, meu reconhecimento, a minha devoção como de um filho a um pai, né. Sou muito grato, professor, por tudo que o senhor fez por mim, pela minha turma do mestrado, por tudo que o senhor fez pela Bahia, pelo Brasil. Muito obrigado, meu pai, né. Não faço, não escondo, né, que te amo, te respeito como filho. Muitíssimo obrigado por tudo, né? Muito obrigado pela generosidade de falar conosco aqui hoje, né, sobre o não pagamento, né, do ICMS próprio e as repercussões disso para o direito penal. Obrigado por estarmos juntos, né? Passo a palavra para as suas considerações iniciais. Gamil, eu estou novamente satisfeito. Ontem tivemos um pequeno problema e hoje eu tenho certeza de que Deus nos ajudará. Mas, como é o nosso diálogo batizado, é a inexistência de crime no inadimplemento da prestação do ICMS. Eu acho que o ICMS foi puxado para que nós tenhamos dificuldades em outros tributos. E aí o que mais me preocupa é se prevalecer esse entendimento e nós tivermos agora com a pandemia de ter aplicação dessa decisão sem que se faça qualquer consideração acerca da natureza de cada imposto. Na decisão, uma delas que eu apreciei, a questão vai mais longe, que fazem-se classificações nas quais se colocam tributos como o ISS do, do tomador do serviço. O que é o ISS do tomador de serviço? É um imposto municipal que, por natureza, o tomador não paga. Quem paga é o prestador. No entanto, a lei complementar que regula a matéria abre o seu texto dizendo que o tomador é responsável tributário. Ora, um
um judiciário que examine isso, sem ser um técnico, tem dificuldade. Estávamos, portanto, ontem falando que não é um colegiado, por hipótese, o Supremo, onde nós tenhamos hoje um criminalista do grau de Nelson Hungria ou um tributarista do grau de Eliomar Baleeiro. Então, nós vamos ter dificuldades de que eles entendam certas filigranas que são próprias do direito tributário. Se você examinar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal da época de Eliomar Baleeiro, você vai ver que era completamente diferente. E se você examinar hoje a jurisprudência do Supremo, quando um Moreira Alves, por exemplo, dava um voto, ele tirava sempre o chapéu para as posições de Eliomar Baleeiro. E essa questão me parece preocupante, porque nós estamos diante de uma diversificação de julgados do próprio Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, e tudo isso começou por causa do HC, do RHC 163334 de Santa Catarina, que foi parar, portanto, no Supremo Tribunal Federal, e neste HC, o relator, que era o ministro Rogério Schietti Cruz, ele desfez uma jurisprudência que o STJ tinha, e que eu cito qual é o RESP, recurso especial 1.543485 de Goiás. A relatora foi a ministra Maria Tereza de Assis Moura. E ela, basta olhar a ementa, já aí ela diz uma coisa interessante: o comerciante que vende mercadorias com ICMS embutido no preço e, posteriormente, não realiza o pagamento do tributo, não deixa de repassar ao fisco valor cobrado ou descontado de terceiro. Portanto, a jurisprudência de agora é uma discussão sobre o que é descontado e o que é cobrado. Porque está isso na 8.137. Mas ela conclui dizendo assim: mas simplesmente torna-se inadimplente de obrigação tributária própria. E aí estamos numa decisão de 5 de abril de 2016. Chegamos, portanto, a 2019, com essa decisão do ministro Rogério, no habeas corpus 399-109 de Santa Catarina, número do STJ, em que Sua Excelência, depois de fazer essa distinção entre descontado e cobrado, ele chega a concluir o seu voto dizendo: eventual dúvida quanto ao dolo de se apropriar, há que ser esclarecida em instrução criminal. Eu entendi até aí que, como é usual hoje, se dizer que em havendo crime em tese não se concede habeas corpus, eu entendo que foi o que ele quis dizer. Mas se ele dissesse só isto, estava muito bem, mas a fundamentação dele enveredou por uma seara típica do direito tributário, que perturbou a todos nós que somos tributaristas. Então, veja que, com isto, me leva à decisão do Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo Tribunal Federal, no RHC 16334 Santa Catarina, que é esse HC do STJ, num certo momento, há um voto do ministro Fachin em que Sua Excelência diz: nada obstante, segundo a jurisprudência dessa Suprema Corte, o valor do tributo cobrado a título de ICMS não integra o patrimônio do contribuinte. Não integra o patrimônio do contribuinte. Ao revés, o contribuinte age com contornos semelhantes aos de um depositário. Meu Deus, aí eu peço perdão a todos
E já que você me tem tanta atenção, eu também tenho uma pessoa que para mim está viva, porque quando a gente ama, a pessoa não morre. Eu peço perdão a Orlando Gomes por ter que pronunciar isso. Porque eu pronunciando isso, Orlando, coitado, está com o corpo mexendo na tumba. Não tem nada disto. Contornos de um depositário. Eu estou com a última edição do livro dele aqui, a 27ª edição de Contratos, que é um clássico de Orlando Gomes, onde somente não dá tempo, mas para deixar que todo mundo veja no capítulo 30 o que ele explica sobre depósito. E mais, não se pode pensar em depositário em um Supremo Tribunal Federal, Gamil, que já dissipou essa questão. Há um voto da maior envergadura científica dada pelo saudoso Menezes Direito, lá atrás, em que ele resolveu esta questão, dando, portanto, uma decisão. O voto dele foi dado numa decisão, foi também um HC, 87.585 do Tocantins, em que ele fez a grande distinção para evitar que se suponha que se trata até de prisão civil, que fizeram uma mistura 80 de prisão civil com prisão penal, depositário fiel com não sei o quê. Mas ele, para dissipar isso, diz ele, bem observei no caso em que teoriza Vasque pediu vista, que nós temos dois regimes de prisão civil. Uma prisão civil com origem contratual e uma prisão civil do depositário judicial de bens penhorados. Quer dizer, depois do esforço desses, feito pelo próprio Supremo, nós escolhemos esse voto nesse HC. O que é que me deixa temeroso neste HC? Imagine você que pessoas da minha idade costumam verificar que já houve momento em que se tinha, às vezes, até mais cuidado no que se colocava. E por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo em plena Revolução de Março de 64, surgiu uma lei, a 4.502, e esta lei, Gamil, como você sabe, acredito que muita coisa dela ainda esteja em vigor, porque não mexeram, e o emaranhado legislativo brasileiro é tão grande que o advogado tem que ter cuidado na hora em que ele vai examinar um caso para fazer a incidência da norma. Muito cuidado, porque acontece lá uma norma que está nas profundas do inferno e que trazem para infernizar a vida das pessoas. Essa 4.502 é de 30 de novembro de 1964. Portanto, a gente pode supor que ela não está vigindo, mas está, porque lá se falava, no artigo 68, de circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Que imposto era esse? Era o imposto de consumo. Não concordo com quem diz que o imposto de consumo é aquele que deu origem ao IPI. Não é verdade. IPI é um imposto sobre produtos industrializados. O imposto de consumo era um imposto que incidia sobre o consumo de mercadorias e até sobre mercadorias estrangeiras. Por essa razão, o Código Tributário Nacional, quando até hoje fala da importação e que faz incidir IPI em cima do valor da importação, e ao mesmo tempo você tem o imposto de importação tendo a mesma base de cálculo. Quando você faz isso, não tem nada a ver com o IPI. O IPI é um outro tributo, mas passou a se aplicar a lei do imposto de consumo no IPI. E se aplica essa lei, por que não se respeitam essas normas sobre circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes? Sou seu aluno em matéria de direito penal. No meu tempo se falava
quando se iria estudar alguma coisa, se falava do elemento subjetivo e do elemento objetivo do crime. Se falava em tipo e se falava em tipicidade, para se entender que o tipo, quem dá é o legislador. E aí nós, tributaristas, dentro desse jogo, começamos a falar de um tipo cerrado existente no direito penal e existente no direito tributário. Porque nenhum nem outro eu posso sair para buscar o que não está dentro do escopo estabelecido pelo legislador. Porque o direito penal invade o patrimônio da pessoa. Ele vai lá buscar o patrimônio material da pessoa, a liberdade. O direito tributário invade o patrimônio da pessoa, vai buscar o patrimônio material. Então, como o que importa é o homem, só para citar Carlos Cóssio e dizer que direito é a conduta humana na sua interferência intersubjetiva, não há, portanto, direito no universo dos deuses como Minerva, apesar de ela ser a deusa da sabedoria. Se tudo isso é verdadeiro, então, voltando para os pés no chão, nós teremos que entender que o tipo é aquele fechado, porque o legislador não pode invadir essa área importantíssima do ser humano. Pois bem, a tipicidade, o que é? É o enquadramento do fato naquele tipo que objetivamente veio dado pelo legislador. E aí é que você faz as considerações de natureza subjetiva, para verificar se houve dolo, não é? E aí eu direi que os criminalistas não fazem essa distinção que nós costumamos fazer, sobretudo em civil, se houve culpa no sentido lato, para pegar o dolo dentro desse conceito de culpa em sentido amplo e a culpa em sentido estrito. Então, eu vou buscar tudo isso. E se querem saber dessas coisas em direito tributário, não perderão tempo, porque é o próprio Código Tributário Nacional que, no artigo 138, 136, começa a tratar da responsabilidade por infrações. E, na hora que ele cuida disto, ele busca todas essas questões. Ele busca saber o que é o dolo específico. E diz uma coisa linda, que é a definição do quadro, com dolo específico for elementar do tipo. Essa decisão abandonou tudo isso e saiu da teoria do acho, aquela que ontem eu falava, contra a qual eu permaneço, porque, para mim, a interpretação jurídica e, sobretudo, a interpretação tributária é uma interpretação lógico-jurídica. Não é a interpretação tradicional do acho. Eu acho isso, eu acho aquilo, como está nessa decisão que eu estou fazendo esta análise crítica. Saindo, portanto, da sua seara, que é uma seara divina, pouca gente sabe, eu fiz criminal no começo. A faculdade de Direito, como profissional. E a faculdade de Direito tinha uma disciplina chamada Direito Tributário Penal. E o único professor que deu essa disciplina na faculdade fui eu. Eu tinha, às vezes, 3 alunos, 4 alunos dessa disciplina, mas tinha. Eu levei uns 3 anos ensinando esta disciplina. E aí eu comecei a me esforçar para voltar a lembrar dessas coisas maravilhosas do direito penal. Certa vez, quando saiu a Lei 8.137, portanto, nós estamos falando de 30 anos atrás, eu estava fazendo uma palestra no Terraço Itália e havia um promotor de justiça que estava na mesma mesa que eu. E eu comecei a vociferar contra a 8.137 e a dizer coisas assim, que a maioria dos delitos que está lá, se não a totalidade,
e está naquele meu livro Direito Tributário e Constituição, a maioria é formada de tipo, não é, em que você tem o dolo específico. E se o dolo é específico, eu não posso dizer porque o sujeito deixou de recolher o tributo que ele já vai para a cadeia. Será que ele fez aquilo com aquele propósito que o legislador disse na 8.137? E eu dizia mais, que a 8.137 não podia nem ser adotada, porque ela altera o Código Tributário Nacional e ela não tem nível de lei complementar. Para mim, a 8.137 é toda inconstitucional, porque ela se mete onde não pode se meter diante dos artigos 136 e seguintes do Código Tributário Nacional. Pois muito bem, saindo do campo que é seu, como eu disse, para entrar no meu, vamos examinar cada tributo, Gamil. Não é assim. Não dá tempo de eu olhar onde está nesses julgados, mas há um momento que há uma classificação feita de enlouquecer nesse julgado do HC, em que o relator vai inventando quais são os tributos que são cobrados, quais são os tributos que são não sei o quê. Não tem nada disto. Aí fala do ISS. É um perigo esta decisão, porque se ela fala no ISS, nós trememos na base. Fala no IPI, fala no imposto de renda retido na fonte, sem considerar nada da seara do direito tributário. E aí eu fico perturbado com a pandemia, porque nessa pandemia, você que está nos assistindo, nos seguindo, nos acompanhando, pode ter um membro do Ministério Público, como aconteceu com esse HC, que lhe leve as barras do tribunal para você ir para as grades, sem observar cada um desses tributos. E veja o que é que eu quero colocar. Vamos pegar, nesse tempo que nos resta, vamos pegar o próprio ICMS. Como é que esses tributos passaram a existir no Brasil? Feita a reforma tributária pelas emendas 17 e 18 à Constituição de 1946, Rubens Gomes de Souza, inspirado nas ideias da Comissão de Reforma Tributária, que está na publicação 17 do Ministério da Fazenda daquele tempo, ele, inspirado, repito, foi na lição de Karl Schupp, que era um sujeito que estava no mundo todo, e no Brasil também, ensinando qual era o tributo importante para a economia. E aí adotaram aqui o tributo sobre valor acrescido ou sobre valor agregado. E esse tributo sobre valor acrescido ou sobre valor agregado, né, era a chave para aqueles países que queriam entrar na Europa, que começou a Europa em 1993. Me lembro bem que a Itália teve dificuldade. Eu estava lá, em 1992, fazendo palestra em 3 universidades italianas, a convite de um dos membros da Corte Constitucional italiana. E eles queriam ver as nossas experiências sobre isso. Do Brasil fomos Geraldo Ataliba, eu e Zelmo Denari, os 3 representando o Brasil para essas conferências. Pois bem, eles estavam querendo saber qual era a nossa experiência para entrar todo mundo. E a Itália estava sendo excluída e Portugal também, porque eles não tinham ainda condições de proceder a um imposto sobre valor acrescido ou sobre valor agregado. Nós já tínhamos, desde 1958, no caso do imposto sobre consumo, já uma regra nesse sentido. E nessa legislação toda que eu mencionei, a 4.502 também, já há isso. Mas vamos chegar, porque o tempo urge, vamos chegar para a Constituição de 1988. Chegado a ela, se estabeleceu, no artigo 3º da Constituição, que os princípios que informam a República, ou melhor, as regras que informam a República e
o princípio da República, o republicano e o princípio federativo, estão nesse artigo 3º. E um deles é exatamente o bem-estar social, quando fala em se promover, portanto, o desenvolvimento econômico com justiça social. Você tem que importar esse artigo 3º da Constituição para os princípios tributários. Ainda que se queira dizer que os princípios tributários estão elencados a partir do artigo 145. Ainda que se queira dizer isto. Quando eu chego no 145, vou passando, encontro o 155, encontro o parágrafo 2º desse artigo disciplinando o ICMS. E lá ele estabelece 2 incisos que parecem antinômicos, mas não são, nos quais o legislador da Constituição diz que, em qualquer hipótese, tem que ser respeitado o pagamento do imposto na operação anterior, ou nas operações anteriores. Some isso, integre isso com o artigo 3º para você fazer justiça social. E o que tudo isso tem a ver? Tem a ver que o comerciante, o industrial, o produtor, ele entra numa conta corrente. E nessa conta corrente do imposto, não se tem que falar de imposto próprio, imposto terceiro, cobrar e essas coisas todas que se tem mencionado nesses votos. Tem que se ver apenas o seguinte: há uma conta corrente feita em razão de não tornar a mercadoria com valor cumulativo do imposto. E como nós adotamos o chamado crédito fiscal financeiro, que não é a mesma coisa que o crédito fiscal físico. O crédito fiscal físico comprei um lápis, eu, comerciante, na hora que for vender um lápis, eu pego o valor do tributo que está embutido e me desonero da parte que este valor representa e me tributo pela diferença. Pronto. Nós não adotamos isto. Eu recomendo que leiam Rubens Gomes de Souza nos seus primeiros estudos. E lá está bem colocado, e até abro um parênteses só para contar uma coisa rapidinho, numa tertúlia, no tempo que a tertúlia era feita entre luminares, a Leomar Balieiro e ele discutiram sobre esse crédito. E entendiam alguns que, de qualquer maneira, sair da mercadoria do estabelecimento, ela gerava o débito tributário. Aí a Leomar, sarcástico, como sempre, perguntou: e se for o ladrão que levar a mercadoria? O comerciante paga o imposto? Aí fica todo mundo parado para discutir a existência de um ato jurídico em cada saída para poder legitimar a incidência do imposto. Mas volto eu. Se é a conta corrente do imposto que está valendo, então, Camil, e o crédito é financeiro, ou seja, eu tenho lápis, tenho caneta, tenho livro, tenho o que tiver dentro do meu estabelecimento, eu tomo crédito de todas essas mercadorias e na hora que eu vendo qualquer delas, eu tomo esse crédito, sim, sem precisar correspondência física. Ora, essa conta corrente leva professor doutor Gamil, meu professor de direito penal. Esta conta corrente leva a que elemento subjetivo de um delito de apropriação indébita quando eu deixo de recolher o tributo no dia? A que tipo de crime me vão levar? Porque esse da apropriação indébita, eu nem acho que ele está no A8.137, artigo 2º, inciso 2. Não está. Porque o conceito de apropriação indébita não está ali. Nós temos que fazer considerações para várias coisas. Coisa móvel. Eu tenho que imaginar a questão
da fungibilidade e da infungibilidade. Como é que eu posso ser julgador se eu só sei um beabá de um simples segmento do direito? Para ser julgador, eu tenho que conhecer tudo. E há pouco você disse aí que até civil eu ensinei. Sim, 23 anos, professor de Direito Civil da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor de obrigações. Sou professor titular de Direito Civil da USP, que eu me submeti a um concurso, fui aprovado, não fui nomeado porque já tinha feito meus 70 anos, mas fui fazer para poder disputar com mais 4. Então, eu não sou um neófito de matéria de Direito Civil. Posso não ser luminar e não sou em nada. Mas também, se eu fosse julgador, meu amigo, eu não mandaria o assessor fazer para mim determinados votos. Como você pode imaginar, eu faria meu próprio voto. Eu sei que é impossível do ponto de vista humano, mas há momentos que você tem que ver a responsabilidade da decisão que você está dando. Então, volto eu a dizer que essa técnica do ICMS retira qualquer aspecto da criminalização do tema. Que, aliás, eu tenho, como você sabe, vou repetir, um livro que é Direito Tributário e Constituição, no qual eu verbero a criminalização do direito tributário, por essas e outras. E se não for por essas e outras, é por uma outra. Por que eu vou pegar o direito penal e transformá-lo em instrumento de perseguição? Direito penal é um dos campos mais bonitos do direito, meu Deus. Direito penal é onde eu aprendo tanta coisa. Quando o sujeito me vem discutir sobre determinados aspectos do direito que não precisa estar observando a conduta humana, eu pergunto, como é que eu posso fazer a dosimetria de uma pena se eu não fizer a individualização daquela pena naquela pessoa, naquele caso? Então, não fizeram isso no direito, no HC que nós estamos examinando. E aí eu disse a você, no começo, que minha preocupação agora é com a pandemia. O que acontece com a minha preocupação? Tem opção de gente que não vai recolher imposto, porque não tem para recolher. Se esse HC, meu caro Jamil, não traz uma expressão sobre um elemento subjetivo do delito, não procurar saber se esse homem desse caso aqui de Santa Catarina deixou de recolher o ICMS porque teve dificuldades. Não procurar. Aí eu já estou saindo da técnica do ICMS. Se eu for para a técnica, eu nem chego a essas outras considerações finais que eu estou fazendo. Mas não procuraram saber. Não procuraram ver que mesmo nos horrores do governo forte de 1964, se fez essa lei 4.502, ponderando para circunstâncias agravantes e atenuantes, para demonstrar, Gamil, que o direito tributário não é infenso a essas questões subjetivas. Procuraram saber de nada, rapaz. Deram uma decisão que, para poder esperar você me dar uma aula aí sobre isso, eu quero, pelo menos, falar disso. Deram uma decisão em que se diz que, no caso do ICMS, se verifica a ocorrência se foi da cobrança ou se foi da... É uma classificação terrível que está aqui. Cobrança ou... São as duas expressões que estão na 8.137. Porque aí vem uma classificação horrorosa. Se for cobrança, aí diz o julgado, nós temos que levar em consideração se o ICMS foi um ICMS tomado de terceiros, se não foi. E aí se perdem nessa história da cobrança e desconto. Ele diz assim, se for desconto, nós temos duas formas. A forma primeira é aquela que está no pagamento de um salário, portanto, no imposto de renda retido na fonte e no imposto sobre serviço de qualquer natureza do tomador. A outra forma será o IOF ou CPMF.
quando existia, eles ainda fazem menção. E a outra é a de cobrar. Se for cobrança, aí diz o julgado. Cobrar é a situação na qual o contribuinte, ao calcular o preço da mercadoria ou serviço, a entrar em circulação, operação sobre a qual irá incidir o tributo, destaca formal, materialmente, a parcela consistente do valor do tributo, assim repassados o adquirente da cobrança. Essa é a modalidade pela qual são aferidos o ICMS e o IPI. E aí conclui, no caso do ICMS, portanto, o que se verifica é a ocorrência de cobrança. Deus seja louvado. Gamil, eu acho que ainda temos um tempinho para você me ensinar essas coisas. E eu lhe perguntar como é que reverteremos esse quadro. Porque, veja, do que eu pude observar, não terminaram o julgamento desse HC, pelo que eu pude observar. Ainda faltavam alguns votos. Você que vai me dizer se terminaram ou não. E se faltava, está na hora de mexer com isso. Eu não sei se o sujeito... Eu fui professor de direito penal, fui até advogado criminalista, fiz júri com Arquimedes Pedreira Franco, muitos júris até difíceis, mas hoje eu sou analfabeto em matéria de direito penal. Eu não sei se nós temos que consertar isso. Mas tem que consertar isso explicando qual é a técnica de incidência de uma norma tributária. Ensinando que cada um desses impostos tem uma qualificação. Por exemplo, misturaram aqui, como você viu na leitura, IPI com ICMS. Meu Deus do céu! O crédito do IPI é por fora, como nós dizemos. O crédito do ICMS é por dentro. Eu não sei se vai dar, porque eu não sei se a câmera pode mostrar isso aqui, mas se mostrar, isso é uma fórmula. Está dando para ver essa fórmula? Levantar um pouquinho mais fica melhor. Dá para ver essa fórmula? Dá para ver algumas coisas. Tem aí 17.700 é igual a 20,48. Meu Jesus Cristo. É essa fórmula que você faz para poder encontrar o ICM por dentro. Para ser tributarista, a gente chega a ter que recordar a matemática, que a gente era dificultado. Eu gostava muito de arranjo e combinação, porque era uma coisa bonita para se fazer em matemática. Aí lembro do meu mestre Luiz de Moura Bastos. Mas você imagine se é possível, diante de tanta coisa, nós chegarmos a essa conclusão que chegou o julgado. E aí, para encerrar mesmo, ele dá, portanto, a possibilidade de me dar essa aula, complementando, eu lhe digo o seguinte: não encontro na Lei 8.137, portanto, tirando a minha declaração de que ela é inconstitucional, mas admitindo que ela está sendo aplicada aí à torta e à direito, eu não encontro um delito que não seja de resultado. Para mim, todos são. Não encontro nenhum de mera conduta. Não encontro nenhum que o dolo não seja específico. Esse julgado transformou tudo. Não encontro delito de apropriação indébita. Você se lembra como é que o delito de apropriação indébita em matéria tributária veio? Foi uma lei, portanto, que não dá tempo de mostrar aqui, mas foi uma lei antiga que está aqui, entendeu? Na qual se dizia de uma forma bem esquisita que o não recolhimento do imposto de consumo em 90 dias, né? Aqui, ó, artigo 11 da Lei 4.357. Inclui-se, olha só como se legislava muito bonito, cada coisa que a gente tinha vergonha de dizer na sala de aula. Inclui-se entre os fatos constitutivos do crime de apropriação indébita, definido no artigo 168 do Código Penal, olha só, o não recolhimento dentro de 90 dias do término dos prazos legais. Foi o máximo que o legislador teve a ousadia de fazer com a criminalização do direito tributário. Depois, eu convido a quem tiver
me honrando, que veja direito tributário e Constituição, onde eu condeno a criminalização do direito tributário, onde eu faço uma história de todos os documentos normativos que tratavam dos crimes, misturando sonegação com fraude. Os crimes de falso eram horrorosos, colocados nessa legislação, e o que mais me irritava nessa questão dos crimes de falso, Gamil, é que se começou a dizer que havia um direito penal comum e um direito penal tributário. Escrevi as escâncaras que eu sou contrário. Para mim não há nem direito tributário penal, nem direito penal tributário. No caso, só há um direito penal. E a parte geral do Código Penal tem de ser aplicada nos crimes, aspas, chamados tributários, sob pena de inconstitucionalidade. Porque eu posso fazer tudo com qualquer delito. Ter a tentativa, ter o arrependimento eficaz, tenho tudo isso. E direito tributário não tem nada. Tem circunstância agravante e atenuante, como eu disse. No direito tributário não tem nada. Isso é inconstitucional. Mas me dê a aula sobre direito penal, me dê a nota 0 nesse negócio aí, porque eu me meti onde eu não devia. Meu mestre, o senhor não cansa de nos surpreender a todos. É difícil, mas cada vez que passa, o senhor se torna ainda melhor, né? Ainda mais eloquente, ainda mais contundente, né? Ainda mais persuasivo. Eu peço para todos que estão nos assistindo agora, aqueles que ainda eventualmente não seguem o professor Edivaldo Brito, sigam-no, né? Vocês vão aprender muito, né, nas redes sociais, também nas redes sociais. O professor Edivaldo, que já teve mais de 100 mil alunos presencialmente, né? A gente está com a meta aqui, né? Ele tem mais de 100 mil seguidores aí no YouTube, 100 mil seguidores no Instagram. Então sigam, porque tem muitas lições de direito de vida lá que são fundamentais, né? Quando eu falava do senhor, não dizia, pelo amor de Deus, que o senhor deu aula até de direito civil. Eu disse que o senhor escreveu até sobre direito penal, né? Eu sei que o senhor é um dos maiores civilistas do Brasil. O senhor é, ao mesmo tempo, um dos maiores civilistas, um dos maiores constitucionalistas, um dos maiores tributaristas, um dos maiores filósofos do direito, né? Domina as propedêuticas como pouquíssimos, né? E ainda acha aí um tempo, né, para se desenvolver com bastante profundidade no direito penal. Então aqui é somente eu estou aqui hoje honrado, né, de poder conversar com o senhor, né? Mas eu queria, mestre, começar a respeito do tema. Eu escrevi um artigo com a professora Josiane Minardi sobre esse assunto. A gente vai publicar, inclusive, depois do próximo Comped. Foi aprovado, a gente vai apresentar no dia 26 agora. Minhas homenagens a ela, né? Obrigado. Estivemos juntos, professor Paulo de Barros Carvalho, professora Josiane, naquele dia que você inaugurou exatamente meu programa de YouTube, que eu vou tornar a lembrar que você fez o meu papel. Nós temos esse youtuber, que é professor Edivaldo Brito, tudo junto, e nós temos o Instagram, que é a mesma coisa, professor Edivaldo Brito, tudo junto. Minhas homenagens à professora. Obrigado, mestre, obrigado. Então, a gente começa dizendo nesse artigo, que escrevemos, obviamente, a quatro mãos, a gente começa colocando o problema nos seus devidos termos, tá? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que tanto o precedente do STJ quanto do Supremo sobre essa matéria, eles dizem respeito a um HC trancativo, tá? Ou seja, o que se buscava era trancar uma ação penal. E existe uma jurisprudência defensiva, tanto no STJ quanto no STF, no sentido de que HC trancativo é algo excepcional. Alguns até falam no pseudo-princípio de indúbio pro societate, que se existe uma dúvida, o processo deve prosseguir. Então, é importante que se diga que a esfera de cognição da matéria levada ao judiciário, eu não estou com isso dizendo que o posicionamento judicial está correto, mas a esfera de cognição da matéria que foi levada ao judiciário é uma esfera estreita, né? Que é uma ação que exige prova documental, pré-constituída, que não comporta dilação probatória. Então, não houve exame aprofundado de provas, né?
Eu digo isso porque eu sei que muitas pessoas que trabalham até com direito constitucional costumam classificar o habeas corpus somente em dois tipos, né? Preventivo e repressivo. Mas nós que trabalhamos com direito penal sabemos que existem 4 tipos de habeas corpus, né? Preventivo, repressivo, suspensivo e trancativo. Então, estávamos diante de um HC trancativo. Então, o fato de o Supremo não ter trancado a ação penal, o que, ao meu ver, com as devidas e necessárias vênias, está errado, não quer dizer que o paciente daquele habeas corpus necessariamente vai ser condenado naquela ação penal que está em curso. E nem que ele tenha sido condenado. A gente não está falando aqui de um julgamento de um RESP, de um recurso extraordinário. A gente está falando aqui de um HC trancativo. Essa era a primeira coisa que eu gostaria de pontuar. Permite A segunda... vai ser bem rapidinho. Vontade. Mas por essa razão mesmo é que eu lembro Dona Edith, minha mãe, que dizia assim: Edivaldo, meu filho, tu não come o mingau senão pela beirada. Não come do centro, não, que queima a tua boca toda. Come pela beirada. Deus ajude minha mãe, que eu nunca ousei ir a uma corte com esta voracidade, porque pode acontecer isso que você está dizendo. Quer dizer, eles julgam o HC. Em vez de dizer logo ali que ele era trancativo e que tinha, por exemplo, um crime em tese, e por tendo crime em tese trancava, não fizeram essas considerações arrepiantes. Desculpe, viu? Nada. Muito, muito importante o que você pontuou. Uma outra coisa que eu chamo a atenção, professor, né, é para o fato de que a 8137 tem 2 tipos, que a gente fica aqui buscando a diferença onde não existe. Né? O artigo 1º diz que constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social ou qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso 1º, prestando informação falsa ou omitindo informação verdadeira às autoridades fazendárias. Tá? O enunciado de súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, e o senhor pontuou muito bem, como sempre, né, de que o senhor só enxerga crimes materiais contra a ordem tributária, o senhor não enxerga crimes formais, mas o enunciado de súmula 24, vinculante, ele somente se aplica para os crimes materiais, do artigo 1º, incisos 1 a 4. Por que eu estou fazendo questão de pontuar isso? Porque, de uma forma, com todo respeito, muito habilidosa, o Ministério Público lá em Santa Catarina ofereceu uma denúncia pelo crime do artigo 2º. A apropriação indébita nos crimes contra a ordem tributária, por incrível que possa parecer, é classificada como crime formal, que prescinde, portanto, da discussão do lançamento definitivo do crédito. Então, é por isso que algumas pessoas perguntam, mas já teria havido lançamento definitivo do crédito nesse precedente? Não teve e nem precisa ter na visão do Supremo, porque se trata de um crime de natureza formal. Eu escrevi sobre esse assunto, escrevi sobre a diferença entre o artigo 1º e o artigo 2º, e o que eu vejo, professor, é que nós, no direito penal, a gente fica buscando alguma razoabilidade no legislador quando o legislador não procedeu com razoabilidade. Eu dizia, o artigo 1º diz, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social ou qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso 1º, prestando informação falsa ou omitindo informação verdadeira à autoridade fazendária. Aí vamos para o artigo 2º, que diz o seguinte, constitui crime da mesma natureza. Diz o artigo 2º, omitir informação verdadeira ou prestar informação falsa para se eximir total ou parcialmente do pagamento do tributo. E aí a gente vê autores e mais autores escrevendo centenas de páginas para diferenciar o artigo 1º do 2º, dizendo o seguinte, dizem os autores, o primeiro é material e o segundo é formal. Vamos imaginar que isso seja verdade, ou que isso fosse verdade. Eu pergunto, então, qual é a diferença do primeiro tentado para o segundo consumado? Imagine que alguém empregue uma fraude e não consiga iludir a arrecadação tributária. Isso é o primeiro tentado ou o segundo consumado? Na verdade, no particular, me parece que a razão assiste ao professor Roberto Delmanto quando ele diz o seguinte, não há diferença de essência entre o artigo 1º e o 2º. Só que o artigo 1º tem pena de 2 a 5 anos, cabe prisão preventiva. O artigo 2º tem pena de 6 meses a 2 anos. Vai para o juizado especial, não cabe prisão preventiva, cabe transação penal, enfim. Então, a mim me parece, professor, grosseiramente falando, que o que o legislador fez no artigo 1º foi o seguinte, matar alguém, por exemplo, desferindo facadas. No artigo 2º tem desferir facadas para matar alguém. Né? E a gente fica aí há mais de 30 anos tentando diferenciar o artigo 1º do artigo 2º. Mas aqui, ao meu ver, o ponto, né, da minha divergência em particular em relação ao precedente tanto do STJ quanto do STF, e até o senhor já anunciou aí, no precedente do STJ, afirmou-se a todo tempo algo que até é verdade, que não é possível aferir em sede de habeas corpus
o elemento subjetivo do tipo em regra. Volto a dizer, habeas corpus exige prova pré-constituída. Mas o grande problema, ao meu ver, na matéria, não está na tipicidade subjetiva, e sim na tipicidade objetiva, esta sim que pode ser analisada de plano, pode ser analisada de forma, eu diria, até superficial. Todos os crimes contra a ordem tributária, todos os crimes contra a ordem tributária pressupõem a existência de fraude. Os crimes tributários são aquilo que nós denominamos crimes de conduta vinculada. Ou tem fraude, ou não tem crime tributário. E essa é a diferença entre crime fiscal e um mero inadimplemento fiscal. Dever tributos não é crime. O direito, o chamado direito penal tributário, nada tem a ver com prisão civil por dívida. Então, no particular, o que eu imagino é que a análise desses habeas corpus precisava ser feita até mesmo de ofício, porque cabe conceder habeas corpus de ofício, precisava ser feito do ponto de vista da tipicidade objetiva. É dizer, o vendedor, o comerciante, vendeu o produto, né? Dentro daquela venda estaria embutido o valor do ICMS e ele não repassou aquele valor da venda para a Receita. A indagação que se faz é: houve fraude nesta conduta? A mim me parece que não. Que houve ou mora ou inadimplemento, e isso ele vai responder na esfera própria. Porque ontem nós lembramos que o direito tributário é tipicamente obrigacional. Eu, como suponho que muitos que estão hoje nos seguindo estavam no começo ontem, eu não quis voltar a esse problema da natureza obrigacional. Não há possibilidade, por isso que o título fala inadimplência, não há possibilidade de se criminalizar o direito tributário, porque é um direito obrigacional. E eu vou para o artigo 146 da Constituição e encontro lá ele mandando que a obrigação tributária, o lançamento tributário, o crédito tributário sejam tratados em lei complementar. Essa lei complementar é o Código Tributário Nacional, que não abre chance para criminalização, a não ser naqueles artigos 136 e seguintes, mas muito bem colocado o que se pretende ali. E o último ponto, mestre, a respeito das suas, obviamente, bem postas provocações, é que eu imagino que nesse momento de pandemia, o empresariado esteja todo quase que desesperado por conta desses precedentes. Sim. Porque nós temos também, além da chamada apropriação indébita tributária, nós temos também 168A, que é a apropriação indébita previdenciária. Sim. E agora as empresas e os empresários estão vivendo um momento de crise de fluxo de caixa, de crise de liquidez, e, inevitavelmente, alguns empresários, algumas empresas poderão precisar se apropriar das contribuições previdenciárias num determinado momento de tempo para manter as suas atividades funcionando. E aqui, no particular, nesse ponto, me parece que a matéria também é regrada pelo direito penal, pela dogmática penal. A matéria diz respeito à chamada inexigibilidade de conduta diversa, que é algo que afasta a culpabilidade. É algo que afasta a responsabilidade penal sem correspondente, pelo menos que eu saiba, no direito tributário. A ideia é a seguinte: o direito penal não pode obrigar as pessoas a atos heróicos, não pode obrigar alguém para cumprir a lei, praticar um ato de heroísmo. Então, se numa determinada circunstância eu não posso cobrar do indivíduo que atue em conformidade com o direito, a absolvição se impõe. Então, isso que o senhor colocou, né, que talvez no julgamento, e de fato não se perquiriu no julgamento, como não se perquiriu na denúncia a situação de liquidez daquele denunciado, ficando demonstrada a situação de falta de liquidez, de falta de recursos, aí o trancamento da ação penal também se impunha por falta de culpabilidade. Mas meu mestre, meu eterno professor, meu pai, né, muitíssimo obrigado pelas ponderações. O Instagram, infelizmente, depois de 1 hora, trava a transmissão. A gente tem aqui mais 2 ou 3 minutos. Eu vou lhe devolver a palavra pedindo a todos mais uma vez, aqueles que eventualmente ainda não seguem o professor Edivaldo Brito, estamos agora com 80 pessoas nos assistindo. Aqueles que eventualmente ainda não seguem o professor Edivaldo Brito, sigam-no nas redes sociais, porque vocês vão aprender muito com esse mestre de todos nós. Eu devolvo a palavra ao meu mestre com um beijo no coração. Te passo a palavra. Também.
Antes que caia, eu quero dizer que gratíssimo. E recordo aqui agora, nesse nosso diálogo, um professor eminente de direito penal lá da Universidade de Santa Cruz, Francolino Neto. Eu o conheci num caso como este, ele como criminalista e eu como tributarista, e ele dizendo: eu vim te procurar porque eu não sei nada de direito tributário. Eu disse: é bom, porque eu também não sei nada de direito penal, nós juntaremos nossos trapos. E ficamos numa amizade que durou por muito tempo. De modo que acho que esse casamento entre direito tributário e direito penal, ele tem que existir. Mas também nem o tributarista se dê ao luxo de se considerar criminalista, que ele não é, nem o criminalista ser tributarista como quiseram os dois julgadores. Deus o abençoe, muito obrigado. Nós voltaremos sempre. Essa é a segunda que nós fazemos juntos, né? E vamos alimentar esse Gamil Ferpa, que é o seu Instagram, e vamos o professor Edvaldo Brito, que é o meu. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. Beijo, mestre. Boa noite. Boa noite.